Pai, queremos te dar graças por esse momento, por essa noite, Amém. onde podemos te cultuar como família, como casal. Eu peço que nesse momento o Senhor use a vida do pastor Jadson de maneira poderosa para falar conosco, Amém. para ministrar na vida de cada casal, trazendo restauração, Amém. cura se necessário. Amém. Possamos sair daqui aperfeiçoados, Deus, encorajados pela tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Levi, obrigado, Jonas, irmãos aí, Etéria, irmãos todos. Obrigado pelo convite de estar aqui hoje com vocês, ministrando um pouco a palavra. É muito bom, né, estar aqui junto com companheiros aí de caminhada, né, de amigos no caminho, amigos do ministério, teve vários nomes, né? O último eu nem lembro mais. É uma caminhada comum, né? Embora a gente é bem mais velho, né, Levi? Levi já podia ser até meu filho, né? A gente caminhou junto muito tempo aí com várias igrejas, em comunidade, em comunhão, e é sempre bom estar junto. E queria ministrar aqui de maneira rápida aos irmãos uma palavra. Vamos ler na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Vamos ler também Colossenses, apesar de a gente ler vários textos, não se preocupe que eu espero ser rápido, né? Breve. E queria trazer algumas reflexões para os irmãos nesta noite. 1 Coríntios 13, não sei se dá para projetar aí, para quem estiver sem Bíblia acompanhar, ou às vezes hoje em dia a Bíblia está no celular, é fácil. 1 Coríntios 13, nós vamos ler esse capítulo. Depois nós vamos ler Colossenses capítulo 3. A palavra do Senhor diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, benigno, o amor não age em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias do menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece na fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Aí, irmãos, vamos pular lá para Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 12. Colossenses 3, a partir do verso 12. A palavra de Deus diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai vós.
Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo arde com o vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Bom, eu queria pensar um pouquinho com os irmãos hoje sobre o amor. Nós estamos hoje num encontro de casais, não é isso, Pedro? E celebrando aí o dia dos namorados, né? Foi quinta-feira agora, né? 2 dias atrás. E pensando nessa data, né, e nessa realidade que é o encontro de casais, esse evento, eu queria pensar com vocês sobre o casamento. Não sei se todos aqui são casados, todos? Alguém que não é casado ainda, alguém pode se livrar ainda? Não, né? Todo mundo já, como se diz, já atravessou o Rubicão, né? Não tem mais volta. E eu queria pensar sobre o casamento e sobre a base do casamento. Uma coisa que eu tenho feito muito no meu ministério é fazer casamentos. Embora eu não goste muito de cerimônias, essas coisas, mas parece que quanto menos você gosta, mais aquilo te atrai, né? A coisa atrai você. Então, casamentos, mais casamentos, já pedi as contas, quantos casamentos eu fiz nesse tempo do ministério. E só esse ano eu já vou fazer uns 5 casamentos. E é gente crente, gente não crente, uns cobrem que eu fiz o casamento do outro, aí fala, e o outro vem me chama para fazer o casamento. Então, é um negócio que não tem fim. E nesses casamentos a gente sempre tem que dar um curso. Por quê? Porque eu só posso fazer um casamento se tiver um curso pré-nupcial. Tem gente que cobra para fazer casamento, eu não cobro. A minha cobrança é fazer o curso. Se não fizer o curso, eu não faço casamento. Por quê? Porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande a gente juntar 2 pessoas. É claro que não é o pastor que vai juntar, né? Mas a nossa responsabilidade como alguém que vai invocar mesmo de Deus sobre uma união. Desculpa, irmãos, eu estou com um pouquinho de cigarro aqui. Acho que é bom me dar um pouquinho de água mesmo, porque vai melhorando. Então, a responsabilidade que a gente tem ao unir 2 pessoas, pedindo a bênção de Deus sobre o matrimônio, é muito sério. E eu costumo falar no começo do curso de casais para as pessoas o seguinte: olha, eu quero, a minha função principal aqui é fazer você desistir do casamento. É óbvio que eu estou brincando. Obrigado, Davi. Eu vou oportunidade. Mas nessa brincadeira é uma grande verdade. A ideia é, se vocês não têm certeza disso, se vocês não estão sabendo o que vocês vão fazer, é melhor vocês pensarem melhor um pouquinho. O casamento é uma coisa muito séria, pelo menos do ponto de vista de Deus. E quando as pessoas procuram a gente para fazer um casamento, principalmente aquelas que não são crentes, elas estão buscando o quê? Estão buscando uma cerimonial, uma coisa que todo mundo faz. Ela não tem a mínima noção do que representa aquilo do nosso ponto de vista. Então eu explico para elas o que é a cerimônia, o que é a invocação da bênção matrimonial, embora isso não tenha na Bíblia. Mas nós, como cristãos, quando nós invocamos a bênção de Deus, é igual de estar fazendo uma oração. E aquilo para a gente tem um significado, não é uma cerimônia vazia para inglês ver. É algo que para nós tem significado. Eu falo para eles: olha, eu vou fazer a minha parte, vocês têm que fazer de vocês. O que eu vou fazer? Eu vou orar por vocês. A essência do casamento é orar pela vida de vocês, pela união de vocês. Agora, se vocês não seguirem os princípios que eu vou ensinar para vocês no curso, a minha oração vai ser um pouco vazia, porque tem a minha parte e a parte de vocês. Porque a bênção de Deus está condicionada aí a vocês obedecerem o padrão do Criador em relação ao casamento. Então, nesses cursos, geralmente eu falo para as pessoas: olha, a minha intenção aqui é fazer com que vocês pensem bastante, porque eu me casei sem ter feito um curso pré-nupcial.
E a gente vai no casamento todo alegre, a gente acha que aquilo é uma coisa fantástica e que só tem tudo para dar certo. E quando a gente entra, a gente vê que tem tudo para dar errado. Por quê? Porque são duas pessoas diferentes, são seres diferentes, porque o gênero é diferente, totalmente diferente, famílias diferentes, criações diferentes, culturas diferentes, é uma infinidade de coisas diferentes. Além disso, tem a queda. Nós somos caídos, nós somos imperfeitos. Então imagine, gente, essa coisa tem tudo para dar errado, mas também tem tudo para dar certo. Porque se o Criador criou, é porque é bom. E viu Deus que era bom. Tudo que Deus fez era bom. Ou não? Infelizmente a gente criou um monte de piadinhas, né, sobre o casamento. Eu acabei de fazer uma agora no começo, né, que não foi muito apropriado. Ah, vai entrar na prisão, vai se enforcar, vai não sei o quê. Nós temos uma visão pejorativa do casamento, mas quando a Bíblia fala sobre o casamento, ela diz o seguinte: quem acha uma esposa acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Olha que coisa forte que é. Quem acha uma esposa acha o bem e alcançou a bênção de Deus. Desculpe, irmãos, eu tenho que fazer um pouco de esforço aqui para falar para vocês. Então, do ponto de vista de Deus, o casamento é uma bênção, tem tudo para dar certo. Só que do nosso ponto de vista caído, tem tudo para dar errado. E aí depende do quê? Depende do que nós colocamos como base do nosso casamento. O que você espera quando vai para o casamento? O que você leva? Porque as pessoas, eu ouvi alguém falar que o casamento é uma caixa vazia. Ele vai ser aquilo que os dois colocarem lá. Porque a gente vai para o casamento como se houvesse lá uma caixa cheia de alguma coisa que você vai pegar. E o casamento não é isso, é uma caixa vazia, vai ser o que eu e minha esposa colocamos lá. Se eu colocar coisa boa, vai ser bom. Se eu colocar coisa ruim, não tem como ser bom. O que você está colocando no seu casamento? Essa é a pergunta que eu vim fazer para você hoje à noite, para mim mesmo. O que nós dois estamos colocando dentro dessa caixa vazia que é o casamento? Como você tem edificado sua casa? Já viram que a Bíblia usa essa linguagem o tempo todo de edificação? O casamento não é uma coisa pronta, é uma coisa, na verdade, que tem que ser construída. A mulher sábia, o que ela faz? O que ela faz? Edifica, constrói a sua casa. A mulher tola, com as próprias mãos, a derruba, a destrói. Se o Senhor não edificar a casa, então trabalhos que a edificam. Quem que está edificando a sua casa? Nós. Quem está edificando o seu lar, sua família? É você e sua esposa. É Deus, mas é primeiro através de vocês. É Deus em primeiro lugar, mas é através, primeiramente, de vocês. Então, a gente precisa entender que a linguagem da Bíblia é de edificação. Certo? Com prudência se edifica o lar e com sabedoria ele se firma. Ou o contrário, sabedoria e prudência. Você constrói com sabedoria e prudência, você constrói sua casa. Então, não é uma coisa pronta, é algo que tem que ser feito, que tem que ser construído. Casamento é isso. Mas aquilo que vai ser construído precisa de uma base. Que base é essa? Deus estabeleceu o amor como base. Por isso que eu li em 1 Coríntios 13. Eu ia ler também, mas eu acho que a gente vai economizar um pouco de tempo, porque os irmãos já conhecem o texto. Efésios capítulo 5, onde a gente lê lá o que? Maridos, o que o marido tem que fazer? Amai as vossas esposas, as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Então, qual é a base que Deus estabeleceu para o casamento? E não é só para o casamento, mas para todas as relações que existem, seja nós com Deus, nós com o próximo, nós com os outros, com o nosso cônjuge, com nossos filhos. A base de qualquer relacionamento é amor. E nós precisamos entender então o que é esse amor, como é que ele funciona, o que Deus espera de nós quando ele coloca essa base. Lá em Colossenses, o versículo que nós lemos, diz que acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E outra versão diz: o amor é o elo que une perfeitamente todas as coisas. O amor é a base, é a pedra fundamental
padrão de Deus. Aí a pergunta que eu quero trazer para vocês hoje é: o que você e eu, o que nós estamos fazendo pelo nosso casamento? Você, pensando você hoje, as suas ações, as suas atitudes, em relação à questão do amor, o que você está fazendo em relação ao seu casamento? Você só pode estar fazendo duas coisas em relação ao seu casamento: ou você está edificando ele, construindo o seu casamento, ou você está derrubando ele. Não tem meio termo, não existe ponto neutro. Se você não estiver fazendo nada pelo seu casamento, você já está ajudando a derrubar ele. Estão entendendo? É nesse nível aí. Mas será que é assim? Não é assim mesmo? Vocês já ouviram falar em lei da entropia? Alguém que deve ser físico, né? Então vou entrar na área que não é minha, mas dizem que é a segunda lei da termodinâmica. Que essa lei diz em rápidas palavras que tudo tende ao resfriamento e ao caos. Tudo tende à deterioração. Tudo tende a isso. Nada fica do jeito que está, se for deixado como se for. O casamento, acho que é uma coisa que onde mais funciona a lei da entropia, gente. Se você não estiver edificando sua casa, se estiver de braços cruzados, você sabe que você está ajudando sua casa a ser desmoronada, a ser destruída. Porque na linguagem bíblica, você tem que amar sua esposa. Isso é uma ação, é uma atitude. Você já tem que estar fazendo alguma coisa pelo seu casamento. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês que eu costumo falar no encontro de casal. Eu tenho 37 anos de pastorado, vou fazer 38 agora. Nesses 38 anos de pastorado, quem vocês acham? Qual a maioria das pessoas que foram me consultar no gabinete pastoral sobre casamento? O que vocês acham? São os homens ou as mulheres? Fala, gente. Não deixa eu falar sozinho, não. Hã? As mulheres. Por que vocês acham isso? Vocês acham? Foram as mulheres. Com certeza vocês não tinham dúvida que vocês iam acertar. Por que isso? Já você vê que não há resposta a isso, não. Eu não tenho resposta para isso. Mas é um fato, é uma estatística. Você pode chamar 10, 20, 30 pastores aqui. Se eu achar um que é diferente, o que eu faço? Eu mudo o nome. Eu não paro de torcer para o Vasco. Mas é muito difícil. Gente, preste atenção. Por que isso? Não tem muitas explicações para isso. Mas eu entendo duas coisas. Primeiro, os homens são mais fechados. Os homens são machos. Eles não gostam de expor suas fraquezas. Então, os homens não procuram ajuda. As mulheres procuram mais. Segundo, para os homens está tudo bem. Está tudo sempre bem. A casa pode até cair nos pedaços, mas para o está tudo. Se tiver comida na geladeira, se tiver todo mundo vestido, casa para morar, casamento está bem, está tudo bem. Porque o homem funciona nessa lógica. A mulher não, ela precisa de outras coisas. E por isso que as mulheres têm muito mais procura por ajuda no relacionamento conjugal do que os homens. Porque para os homens poucas coisas são suficientes. Para as mulheres não. E quem está certo e quem está errado aí? Não sou eu que vou responder essa pergunta, fiquei tranquilo. Eu não acredito que tenha certos e errados, nós somos diferentes. Só que o fato de eu saber que eu sou diferente da minha esposa não pode me levar a me acomodar, sentar aqui e ficar de braço cruzado. Tá bom? A minha mulher precisa de muita coisa, eu preciso de pouca coisa. O problema é dela, coitada. Quem mandou ela querer muita coisa? Para mim, pouca coisa eu sou. Bom, mas eu casei com uma mulher, não foi com um homem. Então, eu preciso compreender que aquilo não é suficiente para mim, então eu tenho que trabalhar mais para o meu casamento. Senão, o que vai acontecer? A minha mulher vai ficar ali frustrada o tempo todo até chegar um momento que ela vai cansar. Irmão, não tem coisa pior que isso. Nesses anos todos de ministério, e não fez assim que eu estou falando aqui, como alguém que está sentado em cima, olhando para
se deixar minha mulher falar, ainda bem que ela não vai falar, vocês vão ver que é verdade isso. Então eu estou falando assim, na minha pé de igualdade, desses anos todos de aconselhamento com casais, eu tenho visto que muitas vezes as mulheres chegam num ponto que a mulher desiste. E quando chega nesse ponto, é difícil recuperar o casamento. Não, se a mulher está reclamando ainda, está insistindo, não dê graças a Deus por isso. Não fique triste não. Porque eu sou professor também, então eu uma vez ouvi uma palavra muito triste na sala dos professores. Eu estava na escola, várias mulheres, como vocês sabem, na escola tem mais mulheres, porque é muito mais mulheres do que homens, muito mais mulheres são professores. E eu ouvi as mulheres conversando, eu estava ali. E acho que elas nem viram que eu estava ali, né? Elas estavam falando abertamente, livremente sobre os casamentos dela. E eu ouvi uma falar assim: nossa, quando meu marido viaja é uma maravilha. Eu sinto livre, é uma maravilha. Eu gosto do meu marido viaja. Aí eu fui ouvindo uma palavra com a outra, uma confirmando o que a outra estava dizendo. No final das contas eu fiquei até alegre, porque a minha mulher ficava brava quando eu viajava. Então, falei, então minha mulher ainda está sentindo falta de mim. Espero que isso continue. Porque a ideia que eu tinha é que aquelas mulheres tinham desistido do casamento. Eu disse, vamos falar trabalho, não dá não quero saber mais disso não. Então, quando ele viaja é uma maravilha. Gente, eu ouvi muitas vezes isso no gabinete também. A mulher chegar e falar, olha, eu não tenho mais esperança nenhuma no casamento. Eu estou casado porque eu sou crente, porque eu não posso me separar, porque a Bíblia diz que eu não posso me separar, e as pessoas iam por esse caminho, e a gente trabalhava tentando mostrar às pessoas que Jesus ressuscita morto, que Jesus faz milagre, que Deus é Deus de milagre, Ele faz coisas extraordinárias. Mas é triste quando a pessoa chega nessa posição de desistir das coisas. Então, a minha palavra aqui hoje para vocês é pensando exatamente em que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo com o nosso casamento. O que você está fazendo com o seu casamento? Como faz o seu casamento? Será que se colocasse aqui um papel para sua esposa e você, ou seu esposo e você escrever como está o meu casamento, qual seria o resultado? Será que você está consciente disso? Você tem conversado sobre isso? Você tem buscado a Deus sobre a sua casa? Você tem pensado sobre isso? A primeira coisa que nós estamos fazendo na nossa vida cristã é cuidar da nossa casa. Por quê? A palavra de Deus diz que quem não cuida dos seus e dos da sua própria casa tem negado a fé e é pior do que o descrente. Se eu não cuidar primeiro da minha família, quer dizer que eu estou sendo um apóstolo, estou negando a fé cristã e estou sendo pior que o ímpio lá fora. Então a gente fala muito hoje em família, né? Defender a família, tá? Vamos defender a família, mas se você está defendendo a sua família, você está construindo a sua casa, ou você está só usando um jargão ali que existe hoje em dia, Deus, Pai e família? Será que nós todos que falamos tanto em defesa da família, nós temos cuidado da família da maneira como Deus espera que nós cuidemos? Então, eu quero repetir, por exemplo, em breve, o que é o amor? Essa base que Deus colocou, o fundamento, o elo que une perfeitamente todas as coisas. O que a Bíblia nos ensina a partir desses textos e da palavra como um todo sobre o amor? Rapidamente. Primeiro nós entendemos que o amor é superior. Esse texto mostra isso para nós, Colossenses mostra isso para nós. O que o texto diz aí? Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior é qual? O amor está acima de tudo. O texto de Colossenses diz a mesma coisa: acima de tudo isso esteja o amor. Paulo não falou de nada ruim, só falou coisa boa. Só falou coisa boa. Mas acima de qualquer outra coisa tem que estar o amor. Por quê? Porque o amor, além de ser o alicerce, ele é um carro-chefe, ele é um locomotivo. Se não tiver amor, não tem nada atrás dele. O fruto do Espírito é o quê? O
fruto do Espírito, aí, não precisa nem colar. O fruto do Espírito está grande ali por quê? Vocês acham que, ó, amor, paz, fé, alegria. Por que Paulo fala no singular e não no plural? Porque quando Paulo fala as obras da carne, ele fala o fruto do Espírito. Ele não fala no plural. A minha opinião, gente, aí vocês depois perguntando para os universitários aí com o pastor. Para mim o fruto do Espírito é o amor. É o amor que une perfeitamente todas as coisas. O amor é o fruto do Espírito, o resto são os bons dele, são as partes dele, é o que ele produz. É só você ler esse texto de Coríntios, capítulo 13. O que o amor é? Benigno, benignidade. É bom, é bondoso, faz o bem, é fiel. O amor. Cada coisa que você vê do fruto do Espírito está lá relacionado com o amor, como no texto de Coríntios 13. Então, o carro-chefe é o amor. O amor é o elo que une tudo. Se você não tem amor, você não tem mais nada. Alegria, paz, longanimidade, foi tudo embora. Qual é a marca do cristão? O que Jesus falou em João 13? João 12, né? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Jesus não falou de ser batizado, não falou de falar em língua, de ter essa denominação daquela, de fazer assim, ele falou, se vocês tiverem amor, vocês vão todos vão saber que vocês são discípulos. A marca do cristão é o amor. Então, o amor está acima de qualquer coisa. Se eu não tenho amor no meu casamento, falta tudo, não restou nada, não tem mais nada, não tem o que eu fazer. Então, a primeira pergunta aqui é, como tem sido o amor entre você e seu cônjuge? Segundo lugar, esse texto nos ensina que o amor é eterno. O amor jamais acaba. O que significa isso? Para você, o que isso significa? Falar que o amor jamais acaba. Mas quantas pessoas vocês ouviram falar assim, terminamos, separando porque o amor acabou? Quantas vezes vocês já ouviram essa história? Me explica isso então. O amor acaba se nós assim desejamos, se assim nós determinamos, nós quisermos. Por quê? Porque o amor pode acabar, porque Deus é amor. Como que pode acabar o amor? Amor acaba. Seu amor acabou porque eu quis que ele acabasse. Eu não o busquei, eu não o alimentei, eu não incentivei o amor na minha vida, eu simplesmente quis que ele acabasse, eu decidi. Porque amor, gente, não é sentimento. Se fosse sentimento, como que Jesus podia mandar você amar o seu inimigo? Me explica isso. Jesus falou assim, amai os vossos inimigos, fazer bem aos que vos maltratam. Se fosse um sentimento, você acha que alguém fica apaixonado pelo seu inimigo? Então nós não estamos falando de paixão, nós estamos falando de amor. Se é uma ordem que Jesus está me dando, quer dizer que tem a ver com a nossa volição. O meu desejo e a minha decisão. Eu posso amar o meu inimigo, desde que eu decida amá-lo. Se eu posso amar o meu inimigo, será que eu não posso amar minha esposa, meu esposo, meu cônjuge? É só eu querer me buscar na fonte. Onde está a fonte? Está em Deus. É Ele. É Ele a fonte do amor. É Ele que nos capacita a amar. E aí nós entramos no terceiro ponto, que é o amor é uma dádiva. O amor não é algo inerente a nós, porque nós somos seres caídos. A Bíblia diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Romanos capítulo 5, versículo 5. O amor é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. O amor é fruto do Espírito. Quem derrama o amor no nosso coração é o Espírito Santo. Então eu chegar para diante de Deus assim, não, eu larguei a mulher, Deus, porque o amor acabou, Senhor. Acabou, simplesmente acabou. Eu não sentia mais nada por ela. E Deus vai falar assim, bom, você quis que acabasse. A fonte sou eu estava lá. Você não buscou, você não quis buscar. Você simplesmente quis outras coisas. Você não quis amar. Você não quis cumprir
aquilo que eu mandei você viver, experimentar. Porque o meu Espírito estava lá. Se você buscar o seu Espírito, ser cheio do Espírito, você ia amar não só a sua esposa, ia amar até o seu inimigo, quanto mais a sua esposa. Então, irmãos, essa história que o amor acabou não existe, porque a Bíblia diz que o amor jamais acaba. Eu posso querer não amar uma pessoa, posso, e meu amor a aquela pessoa terminar, mas foi porque eu decidi isso. E não porque o amor sumiu. O amor está lá, né? A fonte é Ele, é Deus. João diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então a fonte está lá. Essa desculpa não vai colar, certo, irmãos? Quarto lugar, amor é entrega, é doação. Você se entrega a Deus. E você se entrega ao seu cônjuge. E é assim que você ama a Deus e ama o seu cônjuge. Sobretudo, quando você lê a palavra amor na Bíblia, normalmente ela está acompanhada do verbo dar. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Vai para 1 João capítulo 3. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, geralmente a palavra amor está ligada com o verbo dar, ou entregar, né? Efésios capítulo 5 diz o quê? Amai, maridos, amai a vossas esposas como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, se deu totalmente por ela. Então, amor, do ponto de vista da Bíblia, é dar, dar-se para aquele que você ama. Efésios capítulo 5, verso 2 dizia: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. De novo em Efésios 5, Deus está dizendo a mesma coisa que Cristo deu, entregou-se a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício suave a Deus. Então, assim, quando a gente fala de amor, nós não estamos falando de uma coisa etérea, não estamos falando de uma coisa abstrata, estamos falando de uma realidade que é palpável, não no seu conceito, mas no seu agir, na sua atitude, na sua postura. E esse seria o nosso quinto ponto. Amor é ação, é doação e é ação. Quando você dois se entrega para alguém, isso se manifesta naquilo que você faz por aquela pessoa. Porque não adianta eu falar assim: eu me dei pela minha esposa, eu me dou pela minha esposa como Cristo se deu pela igreja. Tá bom, e o que você fez por ela? Quais são as suas atitudes em relação a ela? É por aí que eu vou ver se você se deu mesmo ou não. Se você diz aí para a sua esposa que você gosta dela, que você ama ela, e se você diz para o seu esposo que você gosta dele, que ama ele, isso só vai ser provado pelas suas ações. É isso que João fala lá na sua carta. Filhinhos, não amemos só de palavras, mas de fato e de verdade. Se alguém tem recursos desse mundo, vê seu irmão passando fome, frio, necessidade, e não fizer nada, como pode permanecer nele o amor de Deus? Que amor é esse? Então a pergunta aqui que a gente precisa responder também é: o que você tem doado? O que você tem feito? Quais são as suas ações em relação ao seu esposo, sua esposa? Quais são as suas atitudes? As atitudes do amor são misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, perdão, paz, gratidão. São todos aspectos e virtudes que nós temos lá em 1 Coríntios capítulo 13. Vou repetir: misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, perdão, paz, gratidão e etc. São essas atitudes do amor, as ações que o amor produz. Por último, irmãos, o amor, ele é aperfeiçoável. Isso tem a ver com o que a gente acabou de falar. O amor não é uma coisa estática. O amor, ele pode crescer, assim como ele pode decrescer também, dependendo da nossa decisão. Por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque a Bíblia mostra isso. Dois textos mostram isso para nós. Primeiro, 2 Tessalonicenses 1:3 diz: Hablava de contra Paulo, agradecendo a Deus porque o amor deles uns pelos outros estava aumentando, estava crescendo. E em 1 João capítulo 4, verso 12, nos diz assim: se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, o seu amor é em nós aperfeiçoado
Assim, queridos, nós devemos buscar diariamente exercitar esse amor uns pelos outros. Então, está dizendo que se nós permanecermos em Deus, o amor de Deus é em nós aperfeiçoado. E lá em Tessalonicenses, lá em Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, 2 Tessalonicenses, diz que o amor que aqueles irmãos tinham uns pelos outros estava aumentando cada vez mais. Paulo agradece a Deus pela vida da igreja de Tessalônica. Então, assim, o amor que você tem pode ser aperfeiçoado. Ele deve ser aperfeiçoado. Você pode aumentar em amor pelo seu cônjuge. Isso depende de quê? Depende exatamente de como você vivencia o amor. Duas coisas fundamentais. Primeiro, buscar na fonte. Qual é a fonte? É Ele. O amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, se você busca Deus, quanto mais você busca Deus, mais você tem capacidade de amar. Chegar ao ponto de amar até o inimigo, quanto mais você busca a esposa. Mas há um outro aspecto que é fundamental, que são essas atitudes. O amor, ele se expressa por meio de ações. E quanto mais eu realizo essas ações, mais o amor aumenta. E o inverso também é verdadeiro. Existem ações que são contrárias ao amor. As obras da carne, por exemplo, que a Bíblia diz lá em Gálatas 5, elas são ações contrárias ao Espírito de Deus, são contrárias ao amor a Deus e ao amor ao outro. Guerras, porfias, dissensões, facções, invejas, ciúmes, palavras duras, concupiscência, traição, todo esse tipo, essa gama de ações são ações contrárias à natureza de Deus e ao amor. Cada vez que eu ajo dessa maneira, eu estou sufocando o amor. E cada vez que eu ajo com as ações que são as virtudes do amor, mais eu estou fazendo aumentar o amor. Isso quer dizer que quanto mais eu amo, mais eu consigo amar. E quanto mais eu ajo contrário ao amor, menos eu consigo amar. É assim que funciona, irmãos. Se nós não exercitarmos o amor, ele vai definhando. Como eu disse a vocês lá no começo, essa lei da entropia ela funciona drasticamente com relação aos relacionamentos. Se eu não fizer nada pelos meus relacionamentos, eles já estão deteriorando, eles já estão sendo destruídos. Se eu não estiver trabalhando a favor do meu casamento, conscientemente, saiba que eu estou trabalhando contra ele. Sabe aquela palavra de Jesus assim, quem comigo não ajuda, espalha? É exatamente isso, em relação ao casamento. Se você não estiver fazendo algo a favor, você já está trabalhando contra o seu casamento. Porque a deterioração é iminente, ela é natural. Vamos terminar aqui com uma ilustração. Se você comprar uma casa, entrar nela para morar, ficar lá 30 anos morando nela, não fizer nenhuma reforma, não pintar, não limpar, o que vai acontecer com ela? Ela vai cair aos pedaços. Por quê? Porque a lei da entropia existe. Existe no mundo físico, existe no mundo espiritual. Se você não orar, não ler a Bíblia, não buscar a Deus, a sua natureza caída vai ficar cada vez maior dentro de você. Você vai ser dominado pela sua carne. Por isso você precisa trabalhar a favor da obra de Deus na sua vida. Deus é que trabalha, mas você trabalha com Ele. Você tem que fazer a sua parte. No casamento, a responsabilidade é sua, é minha, é do seu cônjuge. E outra coisa, terminando, não fique esperando pelo outro. Eu cansei de ouvir essa conversa do gabinete pastoral, irmão. Eu vou falar uma coisa aqui para o irmão para terminar. Teve um irmão que teve a coragem de me explicar o texto bíblico aqui de Efésios, capítulo 5. Ele falou assim para mim, pastor, como é que está escrito o texto aí de Efésios 5? Aí eu li o texto para ele. Está vendo aí, pastor? Olha aí. O que vem primeiro aí? Mulheres, sede submissas aos vossos maridos como ao Senhor. A minha mulher não é submissa a mim. Por isso que eu amo ela. Vocês estão pensando que a brincadeira é verdade quando eu falo para vocês. Aconteceu no gabinete pastoral. Eu falei infeliz. Brincadeira, eu não falei assim com o irmão, né? Que tem paciência nessas horas. Tem que exercitar o fruto do Espírito. Então, meu irmão, é o seguinte, sabe o que acontece? Não dá para botar os dois textos um em cima do
porque a gente não ia entender nada. Imagina as letras uma em cima da outra, não ia entender nada. Porque se fosse para ser, ia ser desse jeito. Porque aqui não tem o que é bem primeiro. Aqui cada um faz a sua parte. Cada um faz a sua parte. Não tem, você faz a sua parte primeiro, não importa o que o outro está fazendo. A Bíblia não é reativa, ela é proativa. A Bíblia não manda você primeiro esperar ver o que o outro vai fazer. A Bíblia vai lá e fala para você amar. A Bíblia vai lá e manda você fazer aquilo que os homens querem que você, aquilo que você quer que os homens te façam, faça você a eles. A Bíblia não manda você reagir, manda você agir. Você não é um reacionário. Você é alguém que age em nome de Jesus, pelo Espírito de Deus, a partir da palavra de Deus. Então esse irmão achava que se a mulher dele não estava respeitando ele, ela não tinha o direito de receber o amor dele. Eu falei, Jesus amou a gente, meu irmão, antes da gente amar ele, a gente tem que ser favorável a ele. Deus amou a gente quando a gente era inimigo dele. E se tivesse uma ordem aqui para ser estabelecida, eu acho que foi o que aconteceu primeiro. Foi primeiro Cristo amou a igreja, depois a igreja reagiu a Cristo. Não existe essa ordem. Então, meu irmão, minha irmã, não espere. Minha mulher é assim, assim, meu marido é assim, assim, assado. Então, porque ele é assim, eu acho assim. Não, faça o que a Bíblia diz. Vamos ver se a sua casa não melhora. Vamos ver se o seu casamento não é melhorado, não é aperfeiçoado. Eu tenho certeza que eu queria compartilhar essa palavra com os irmãos. Espero que o Senhor abençoe ricamente a vida dos irmãos, o casamento de vocês. O casamento é um retrato, um espelho do relacionamento de Cristo e a igreja. E quando você e sua esposa, você e seu esposo, vocês vivem o padrão de Deus, vocês estão fazendo com que o mundo glorifique a Deus. Não adianta ficar gritando Deus, Pátria e Família. Adianta a gente viver o princípio cristão e mostrar o que é uma família verdadeira, bem estruturada, bem baseada no amor, pode fazer para o bem de uma sociedade. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.